história, beleza? Tá? Vamos hoje tratar nesse intensivão aí para o Enem 2018, pegando a prova de 2017, a questão número 82 do Caderno Azul, tá? Que trata da Inconfidência Mineira e da figura de Tiradentes, mas não do movimento da Inconfidência lá no final do século XVIII, ainda no chamado Brasil colonial, mas de um século depois da Inconfidência. Após o fim do regime monárquico, em 1889, o regime republicano no Brasil quis transformar a figura de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, enforcado e esquartejado pela coroa portuguesa, como punição ao projeto de revolta em Minas Gerais, como um mártir do Brasil, um mártir da independência do Brasil. Algo que mantém até hoje. E essa questão, ela usa para isso um texto de Machado de Assis, ele mesmo, o escritor, que você muito lê e estuda para literatura, um texto que foi publicado no periódico Gazeta de Notícias em abril de 1892. Quase 3 anos após a proclamação da República, bem nessa reconstrução da imagem de Tiradentes como o mártir da pátria, o herói da independência do Brasil. O Machado de Assis diz aqui no texto, que está na questão: o Instituto Popular, de acordo com o exame da razão, fez da figura do Alferes Xavier, o Tiradentes, o principal dos inconfidentes e colocou seus parceiros à meia ração de glória. Merecem, de certo, a nossa estima aqueles outros. Eram patriotas, olha aí. Mas o que se ofereceu a carregar com os pecadores de Israel? Olha só. O que chorou de alegria quando viu comutada a pena de morte dos seus companheiros. Pena que só ia ser executada nele. O enforcado, o esquartejado, o decapitado, esses tem de receber o prêmio na proporção do martírio e ganhar por todos, visto que pagou por todos. Um mártir, quase que um salvador, um Messias da pátria, não da religião. Mas vejam que Machado de Assis fala de Israel, pecadores, usa justamente essa linguagem religiosa da tradição judaico-cristã para tratar de Tiradentes. E é assim que o regime republicano vai incorporá-lo, né? Um patrono cívico do Brasil, um padroeiro cívico do Brasil. O comando do enunciado diz: no processo de transição para a República, a narrativa machadiana sobre a Inconfidência Mineira associa, de baixo para cima, alternativa E, associa representação eclesiástica, quer dizer religiosa ligada à igreja, e dogmatismo ideológico, uma fé numa ideologia. Não é bem isso que está apresentado aqui no enunciado. Não está falando de socialismo, ou de liberalismo, ou de capitalismo, nada disso, até porque isso não estava no horizonte de Machado de Assis quando escreveu. Então tem um verniz eclesiástico, tem um verniz religioso de igreja na construção da imagem de Tiradentes? Tem, mas não tem esse dogmatismo ideológico, essa ideologia. Então, letra E, lata do lixo. Alternativa D, tá? Associa a tradição messiânica, um Messias, um Salvador. Sim, Tiradentes é um Messias aqui nesse texto, um Salvador da pátria, ou um mártir da independência, né, que morre por essa causa. E tendência regionalista. Embora a Inconfidência seja vinculada à região de Minas Gerais, aqui na República já ao Estado de Minas Gerais, a imagem de Tiradentes construída pela República e confirmada aqui por Machado de Assis não é de um herói regionalista, mas de um herói nacional para todo o Brasil. Então, descartemos a letra D também. Alternativa C. Essa narrativa de Machado de Assis associa uma apologia, né, um louvor, uma louvação aos protestantes e um culto ufanista. Tem culto ufanista, quer dizer, de valorização da pátria? Tem, na figura de Tiradentes e do seu martírio, suposto martírio pela pátria. Mas não é uma apologia aos protestantes. Não é, tá? Está falando ali de um modo genérico de uma tradição judaico-cristã que engloba o catolicismo, que, aliás, no final do século XIX, ainda era, numericamente, a grande religião dos brasileiros. Mesmo a República implantando o chamado Estado laico, o Império tinha acabado de ser derrubado e o catolicismo tinha sido, durante toda a monarquia, a religião oficial de Estado. Beleza? Então, letra C também descartemos. Alternativa B. Associa uma veneração aos santos. Tem um pouco isso aí. Tiradentes é um santo cívico.
E radicalismo militar, também não. Vocês vejam que a questão é filha da mãe, né? Ela coloca em cada alternativa duas interpretações, uma sempre é correta, mas a outra descarta. E por que a letra B aqui descarta? Não tem radicalismo militar, né? Está falando aqui de um radicalismo no sentido do sentimento pela pátria, né? De morrer pela pátria. Mas não exatamente ser um soldado do exército. Mas isso é uma pegadinha, porque o cara fala lá em cima, Tiradentes e o Xavier eram alferes, que era um posto do exército no Brasil colonial, né, do Império Português. E fala de morrer, da pena de morte, é militar. Não, não é, meu caro, tá? Não é. E vamos confirmar que não é, porque a letra A casa melhor. Ela diz que a narrativa associa a redenção cristã, o Salvador Tiradentes, ele salva, os outros são salvos graças ao sangue de Tiradentes, os cristãos são salvos graças ao sangue de Cristo. E cultura cívica, aí sim, olha, o amor à pátria, amar a Tiradentes é uma forma de, na figura dele, amar a pátria, amar a independência do Brasil. Portanto, alternativa correta, letra A. Beleza, meus amigos? Valeu aí por acompanhar o Intensivão, dá o seu like, dá o seu joinha, se inscreva, faça propaganda do nosso canal. Valeu, gente boa da história. Um abraço.